no meu computador. Bom, então vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar. Hoje a gente vai ficar mais desdobrado que tudo. Então fechamos os nossos olhos, relaxamos o nosso corpo. Vamos nesse momento respirar profunda e calmamente, enquanto nós vamos respirando, soltando nosso corpo, vamos nos conectando com a fonte divina, do qual todos nós somos parte, do qual todos nós estamos intimamente e profundamente conectados, pedindo que abra cada vez mais o nosso campo de entendimento, de amor, pedindo que cada vez mais estejamos conectados profundamente com a sincronicidade do universo, que possamos olhar com os olhos da mente e os olhos do coração, para além de todo e qualquer véu que possa estar sendo colocado em nossas frentes, que possamos ir para além de todo e qualquer processo de dor, sofrimento, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental e seja ela egóica. Que possamos olhar para além das feridas do nosso ego, para aquilo que realmente, verdadeiramente é. Que assim seja, que assim seja, que assim é. Vamos nos conectando à presença que há em todos nós, conectando com os mentores e guardiões da Sangue Platina Solares, através do portal de Betel, que se abre nesse momento em nosso ser, dizendo: eu sou o portal Platina, eu sou a luz da unidade, eu sou a unidade em ação, conectando aos guardiões da ponta e os nossos mentores. Pedindo que sejam encaminhados em amor, luz e compreensão. Todo irmão, toda irmã que possa estar perdido, desorientado, que possa estar no nosso campo energético, que sejam conduzidos em amor aos seus lugares devidos. Com a força de nosso pensamento, vamos criar ao nosso entorno, nesse momento, uma grande fogueira de chama violeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À medida que os pulsos forem sendo contados, que esta fogueira de chama violeta possa, nesse instante, atuar em todo o nosso ser, em todo o nosso corpo físico, duplo etéreo, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, em todos os nossos níveis, todos os nossos subníveis, todos os nossos cordões energéticos, as vidas paralelas e multidimensionais, transmutando todas as energias que possam estar atuando negativamente dentro de nós. Possa também libertar-nos completamente, libertar todos os fragmentos de alma e possa verdadeiramente trazermos a liberdade da consciência e do amor, trazendo o desvelar de todos os processos que nós estamos passando.
efetuando agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, nesse momento, expandir a fogueira de chama violeta por toda a nossa residência, passando por todo e qualquer canto e recanto, cômodo, objeto, pessoas, animais de estimação, plantas, transmutando, 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 permanecendo acesa e atuante. Pelas próximas 5 horas a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento, vamos transformar a fogueira de chama violeta que nos envolve na fogueira de chama verde-limão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que esta fogueira de chama verde-limão que está nos envolvendo possa, nesse instante, queimar, 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 romper, desfazer, desintegrar, desenraizar, desmagnetizar toda e qualquer forma pensamento que possa estar nos envolvendo, de natureza negativa, baixo padrão vibratório, limitadora, que não está, de alguma maneira, nos permitindo seguir em frente, seguir para além dos nossos processos, que possa estar nos prendendo, nos acorrentando a estados de obsessão mental, emocional, sensorial, através de qualquer cordão energético que possa verdadeiramente queimar todo chip, implante e miasma que possa nos envolver. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desfazendo a fogueira de chama violeta. Vamos criar sobre nossa residência uma grande pirâmide de proteção. Paredes externas douradas, parede interna branca opalina. Que as paredes externas da grande pirâmide que cobrem a nossa casa ou o espaço onde nós nos encontramos têm as paredes externas refletoras e possuirão pontas de lança rubi prateado. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim é. Mantemos os olhos fechados, relaxando o corpo, soltando o corpo. À medida que vocês vão ouvindo minha voz, à medida que vocês vão respirando e expirando, cada vez mais seu corpo vai ficando relaxado, 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 relaxando os pés, relaxando os dedos dos pés, relaxando os calcanhares, relaxando, 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 relaxando a panturrilha, relaxando os joelhos, relaxando as coxas, relaxando o abdômen, relaxando o tórax, relaxando os dedos das mãos,
cada respiração, um relaxamento. Cada respiração, soltando cada vez mais. Soltando, soltando, soltando. Relaxando o pescoço, o queixo, relaxando todo o corpo, relaxando as sensações, relaxando as emoções, relaxando os pensamentos, deixando os pensamentos irem, sem se prender a nenhum deles. Senhoras mentoras, senhores mentores, uma boa noite. Nesse momento de estudo, vamos iniciar o processo de desdobramento dos seus mentarados. Peço a cada um dos mentores, cada uma das mentoras, que posicione suas mãos sobre o chakra coronário daqueles que aqui estão em estudo, no tempo e no espaço que isso possa estar acontecendo. Sim, estou baixando lentamente a minha voz. Senhoras mentoras, senhores mentores, na medida que vamos contando até 7, damos o comando para desacoplar todos os corpos, níveis e subníveis, de forma consciente daqueles que aqui estão. Peço a vocês, queridos mentores, que apliquem os pulsos magnéticos para a facilitação do processo de desdobramento. Desacoplando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senhoras mentoras, senhores mentores, peço que aplique sobre o coronário e o frontal. Na medida que vamos contando até 7, pulsos de abertura da percepção extrafísica, para que cada um que em desdobramento aqui esteja possa ver de forma clara como se estivesse vendo com os próprios olhos do corpo físico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os queridos que aqui estão em desdobramento, estão ouvindo a minha voz através dos seus próprios corpos. Mesmo que não estejam percebendo completamente, vocês podem perceber através da sua própria intuição. Os mentores agora nesse momento mostram o ambiente onde vocês estão, para que vocês sintam mais familiaridade. Nesse momento, através das autorizações que nos são permitidas,
será aberto até vocês um grande tubo de luz dourada à frente de vocês, como se fosse um grande túnel, uma luz em formato circular. Ela abre à frente de vocês. Nesse momento, peço que acompanhem os seus mentores até essa luz, pois nos foi permitido irmos até o setor de triagem da base lunar, que se encontra do lado escuro da Lua. Nós adentramos o túnel, e esse túnel de luz nos transporta imediatamente a um local amplo, de paredes prata escura, onde uma multidão de pessoas em trabalho estão se movimentando. Nós nos encontramos num piso de cima, que dá para ver toda a extensão. Pelo menos do local onde nós nos encontramos. Nesse momento, cada um de vocês vai ser com um mentor, que será dado a mostrar a vocês, segundo as tarefas que vocês já desempenham nesse desdobramento noturno, parte do que acontece nesse momento. Se em algum momento o corpo físico de vocês sentir a necessidade de deitar, apenas deite. O elo não é rompido dessa maneira.
Senhoras e senhoras, levando-os de volta ao caminho de retorno ao planeta Terra, agradecendo aos gestores desta estação, retornando, retornando, retornando. Vamos, nesse momento, dar o comando de reacoplamento da consciência. Todos os corpos, todos os níveis, todos os subníveis de volta ao corpo físico, retendo a experiência por completo e quaisquer códigos, informações, instruções ou canalizações que possa ter sido entregue durante o processo. Reacoplando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dando nesse momento comando para harmonização de todos os corpos, níveis, subníveis, cordões energéticos, vidas paralelas e multidimensionais, a todos que aqui estão, harmonizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respire bem fundo. Respire bem fundo mais uma vez. Vão voltando aos corpos mais conscientes, mais alegres, mais sábeis. Quando quiserem, podem abrir os olhos com calma. Retornando ao corpo, Surya. Retornando ao corpo, Fred. Oi, Natan. Retornando ao corpo, Marta. Retornando ao corpo, Ana Sampaio. Retornando ao corpo, Xena. Retornando ao corpo, Bel. Retornando ao corpo, você que está nos assistindo. Bom, enquanto os nossos coleguinhas estão voltando ao corpo, alguém quer falar alguma coisa?
Ninguém. Então eu vou apontar para alguém. Eu vou pedir para abrir o microfone. Sabia. Tô nem raciocinando. A mente tá vazia. A mente nem estava aqui quando você voltou, ora. Estava em outro lugar? Tava, tudo longe. Conforto? Alguma dor? Algum Não, sentimento de que encontrou alguém conhecido? não. Eu fui, eu me vi em vários lugares completamente diferentes e cada um era uma cidade, não sei. Uma hora eu tava numa cidade de prata, aí outra hora eu tava numa cidade estilo China Oriental, depois eu tava numa coisa meio África, todo mundo negro, meio, não sei se é aborígene que fala, mas eram negros, bonitos, fortes, né? Não era aborígene, não. Depois eu acho que eu tava no Floresta Amazônica, numa canoa com duas índias. E os outros eu não lembro. Aí, por fim, quando você deu o sétimo, contou os 7 pulsos aí pra voltar, eu tava num lugar meio de aquelas ruínas da Grécia, da Roma, não sei, tava dentro de um negócio desse, e eu voltei de uma vez, assim, pá, e sentei. Agora a cabeça voltou, assim, mas estava meio dando uma pressão na cabeça. Só que eu não acompanhei o que você falou, que estava ficando baixo, e aí eu, mesmo no último volume aqui, eu não entendi o que você estava falando. Eu, delibera... eu deliberadamente fui abaixando o tom da minha voz mesmo para que vocês não fossem influenciando tanto o que eu estava falando, mas que vocês recebessem o meu comando. Então não era para a mente de vocês. Basicamente, vocês foram lá para a base da Lua, onde que acontece onde que segue em frente quem não vai ficar aqui. E muitos de vocês já devem ter passado por ela em desdobramento noturno. E, e com isso, por isso que eu perguntei se você tinha conhecido ou reconhecido alguém, porque alguns conhecidos nossos, infelizmente, ainda estão lá para seguir em frente. Vamos ver o que a Marta falou. Perdi o controle sobre meu corpo aparentemente 1 hora. E fiquei sem muito raciocínio depois. Vi alguém atrás de mim com muitas ervas antes do comando. Acho que é o pessoal lá que a Ludmilla andou de barquinho com eles. Então, tá tudo certo. É, e aí, por que eu estou falando assim que é um local onde vocês já foram? Porque muitos de vocês acompanham, o pessoal faz encaminhamento, faz listagem para poder subir. Nem todo mundo que está na base da Lua vai ser deportado. A palavra que eu queria falar era deportado. Alguns só estão lá esperando para poder voltar para cá, inclusive. Então, por isso que eu falei assim, talvez vocês eventualmente devem ter em contato com alguém. Porque vai retornar para cá alguns e outros, infelizmente, vão seguir para a nova morada. Maravilha? E sim, lá tem várias cidades. Como se fossem bolhas, e lá tem várias cidades. Ana?
Eu não encontrei ninguém, mas eu fiquei com a sensação de que eu fui no lugar onde eu estava no sonho que eu tive essa noite. Era um sonho estranho, um lugar diferente, como se fosse um lugar mais desenvolvido, evoluído, sei lá. E eu estava trabalhando. E o meu trabalho era fazer uma espécie de listagem, como se fosse uma ficha, coisa assim. E aí eu acordei, era 3h33 novamente da manhã. Esse número está me perseguindo. Eu acho que você devia fazer um mapa numerológico. Tudo quanto é, toda vez que tem número. Acho isso, Bruno. Ou jogar Eu tô uma brincando. loteria, né? É um mapa numerológico mais legal. Mas, brincadeiras à parte, lembra que esse número é o número de sincronização, né? Ver horas iguais, acordar em horas iguais, horas espelhadas. É só indicar sincronização. Quanto mais síncrono a gente está, mais isso acontece. Hoje, por exemplo, eu devo ter pegado horas iguais pelo menos umas 5 vezes durante o dia todo. E assim vai. Daqui a pouco você acostuma com isso, aí começa. Tem até uma live que eu fiz do grupo de expansão, do nosso grupo de expansão, né? Eu vou depois colocar lá no grupo de canais, que é falando sobre esses fenômenos, que ele só é fenômeno enquanto a gente ainda está vendo eles como fenômenos, mas na verdade eles são marcos. É igual aquele marco de estrada, sabe? 800, 805, 810, que vai indicando a quilometragem. Essa sincronização são os nossos marcos do caminho que a gente está em relação ao alinhamento com o divino. Quanto mais sincronicidades, mais a gente está alinhado. Ah, quer dizer que eu não estou vendo sincronicidade nenhuma, eu estou perdido na vida. Não, não é isso. É porque você se deu a oportunidade de entrar em sincronia. E aí, quando começa a entrar em sincronia, uma das coisas que acontece é você ver coisas que são iguais, por exemplo, números iguais. Números é mais fácil da gente ver porque número ele é uma abstração e a totalidade é uma abstração também, então eles manifestam com muita facilidade. Tá bom? Geralmente nós vamos para 2 lugares. Por exemplo, a Ana está indo fazer listagem, então ela está indo num lugar tranquilo. E eu e mais outras pessoas aqui, e você já deve ter visto isso em canais reclamando várias vezes, a gente vai lá embaixo, a gente vai resgatar, a gente vai puxar pessoas que estão em situações complicadas junto com uma egrégora. Quer dizer que a gente vai sozinho, a gente vai junto com muita gente. Só que a lembrança de lá não é muito agradável. Então, quando a gente se percebe que está nesse lugar, aí acha que está tendo pesadelo, quando na verdade não está tendo pesadelo, você está fazendo trabalho de resgate. Beleza? Quem mais quer falar mais alguma coisa? Você falou que lá tem várias cidades e lá tem uma cidade de prata? Então, a cor, é que você não ouviu, mas a cor da onde que a gente chegou é todo prateado. A gente chegou no local prata escuro, né, aquele tom de prata mais envelhecido, mas o conjunto todo da obra é tudo prata. Como é que é as cidades? São como se fossem domos, né, aqueles domos bonitinhos, redondinhos, interligados por canais, e cada um deles tem um ecossistema diferente, por assim dizer. A explicação que eles dão para isso é porque muitos têm que ter um ambiente relativamente familiar para não chocar, principalmente aqueles que vão só fazer passagem. Tem também a questão da forma como eles compreendem o pós-vida. Tem todo um estudo para isso, para evitar confusão. E quanto mais vão soltando essas percepções de que aquilo que eles estão vendo é somente para uma historinha
para eles compreenderem que aquilo é o pós-vida, menos eles ficam ali, aí vão para outros lugares. Aqueles que estão aguardando, aqueles que vão ser esqueci a palavra de novo. Eles vão Deportado. seguir, deportado. Aí eles vão para um outro lugar diferente, que parece o local. Daqui a pouco vocês vão começar a lembrar desse local. Ele parece uma baita sala de espera de aeroporto, enorme, assim, branco com detalhe azul e é grande, enorme, parece um galpão gigantesco. Igual eu falei, eu não acompanhei nada do que você falou, mas eu cheguei nessa cidade, mas eu estava longe dela, eu estava avistando ela, e de repente eu acelerei e fui para perto. Aí eu acelerei mais e fui para tipo uma entrada dela, só que eu não conseguia entrar. Aí eu consegui encostar como se fosse num muro, alguma coisa que tinha em volta. E vi que era um material bem liso assim e tal, e depois eu já fui para outro lugar. Muito doido isso. A gente tende a ir lá de tempos em tempos por conta das nossas tarefas. Quem não quer fazer tarefa desse tipo é só pedir para não fazer. Como eu sempre falo, quem não quiser trabalhar noturnamente é só avisar para os mentores que não quer. Mas por que a gente está trabalhando noturnamente? Porque precisa. O pessoal está fazendo hora extra, está catando todo mundo que é possível para auxiliar, porque o bicho está pegando. No sentido de faltar mesmo pessoas. Eu não entendi muito bem o que eu fui fazer lá, né? Não preocupa não, preocupa não. Tá. Você foi conhecer. Como eu falei, cada um o mentor foi conduzir a um local específico. Eu pedi para cada um dos mentores fazer um tour com vocês, seja individual, seja coletivamente. Então, tá tudo certo. Tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Bom, então, para aqueles que estão assistindo isso à noite, a gente vai se encontrar daqui a pouquinho lá de novo. Para aqueles que estão assistindo isso em outro horário, quando vocês desdobrarem, caso vocês queiram acompanhar, vocês vão ser encaminhados para lá, senão vão seguir para o programa natural de vocês durante a noite. Só um detalhe para a próxima aula, a gente vai estudar bilocação na aula que vem. O que é bilocação? É estar aqui e estar aqui ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer isso em desdobramento. Esse desdobramento já é uma coisa meio sobrenatural para alguns, a aula que vem vai ser mais sobrenatural ainda, porque agora a gente vai estar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Porque o corpo físico continua registrando onde vocês estão. E daí a pouco a gente vai fazer a nossa alma, nosso espírito, por assim dizer, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Bom, isso é spoiler para a próxima aula. Tá bom? Para a aula de hoje é só isso. Eu queria dar um passeio para vocês na estação lunar, tá? Só para que vocês fiquem cada vez mais familiarizados, trabalhar cada vez mais o desdobramento, ter mais consciência no desdobramento. A gente vai ter mais aulas sobre desdobramento, porque necessita. Agora está necessitando ter mais consciência em desdobramento. A gente está fazendo isso de desdobramento acordado, para que quando for necessário a gente acordado possa sair do corpo também, ok? Então tá bom. Aqueles que não retornaram, daqui a pouco a gente encontra. Daqui a pouco a gente se encontra no astral. Então fechem os olhos. Para quem não está com o olho fechado, para quem já está, pode continuar de olho fechado. Que o Pai abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guarde, nos ilumine. Coloque-nos sob o selo do Espírito Santo, para que nosso ser possa estar protegido e resguardado de toda e qualquer energia desarmônica, qualquer energia
que possa estar vibrando dentro do caos, para que nós possamos realizar as nossas tarefas em desdobramento, que abra cada vez mais o nosso olho da mente e o nosso olho do coração, para que cada uma dessas experiências possa trazer-nos a consciência do nosso trabalho, deixando cada vez mais aberto o nosso campo enquanto trabalhadores. Que assim seja, e assim é. Uma linda e maravilhosa noite a todos. Um lindo e maravilhoso dia. E tenham sempre uma verdejante vida. Beijo no coração e até nosso próximo encontro.